Olá, Sirlene, estamos aqui de volta. Essa é a segunda parte da entrevista, onde você vai nos contar a sua segunda experiência de quase morte. Não sei exatamente como é que ela foi, eu sei que foi uma grande experiência mística. Por favor, nos conte em todos os detalhes. Muito obrigado. Oi, Carlos. Então vamos essa segunda situação, eu digo, o segundo prazo. Então, em 2014, eu também estava vindo de uma situação de muito estresse. Exatamente 7 anos depois, 7 anos e meio depois da primeira EQM, eu tive outra situação, e que me pegou realmente de surpresa, mas também me mostrou que parece que eu não tinha aprendido bem a lição com relação ao cuidar de mim, né, porque eu estava com muito trabalho, muito estresse mesmo, então parece que eu tinha dado uma tropeçada nesse aspecto, e daí fui retirada novamente para uma advertência, mas vamos lá, depois a gente chega a essa conclusão. Bem, então o que aconteceu foi o seguinte, eu estava num congresso em Porto Alegre e num passeio por baixo de umas árvores ali, eu fui picada por uma aranha. E na hora senti essa picada e tal, né, matei a aranha, esfreguei o local e voltei para o congresso. E umas 2 horas depois eu comecei a sentir um mal-estar, né? E isso era um domingo, 1 da tarde, 2 da tarde, e comecei a sentir um mal-estar e que foi aumentando. No final do dia, quando eu fui olhar o local, né, já estava cheia de manchas, né, manchas roxas, né, e eu começando a me sentir muito debilitada, com dor de cabeça e tal. Bom, o quadro foi se agravando, fui ao médico, ele disse, você foi picada por um bicho peçonhento e tal, e tudo bem. Fiz o tratamento na quarta-feira, e sempre com muita dor de cabeça e muito mal-estar, e, enfim, sábado de manhã, eu acordei, isso foi no domingo, no sábado de manhã acordei e a única coisa que eu vi foi meu marido entrando e me trazendo café, e daí apaguei, e fui diagnosticada com trombose cerebral venosa, e daí aí começou essa odisseia, né, essa aventura grande. A partir daí eu já não tinha mais consciência de mim aqui na Terra, né, de mim como Sirlene, eu não tinha mais consciência de mim, e a princípio, segundo a minha família, eu cheguei na emergência, ainda falava e tal, mas eu falava como se não fossem coisas minhas, né, e como se eu estivesse contando a história de minha mãe, então, inclusive detalhes que eu nem sabia, mas vamos em frente. Então, aí começou toda a minha odisseia lá no hospital, acharem o diagnóstico, né, e começaram o tratamento. Fiquei em situação de risco de morte, né, e fiquei completamente fora, né, mas para cá, aqui na Terra, né, eu não tinha consciência do que acontecia aqui, eu me via num outro lugar, né, e esse lugar era semelhante ao que eu vi na outra EQM, né, um lugar muito, muito tranquilo, com muita natureza, e a princípio foram assim, momentos que era de assistência mesmo, assistência médica lá em cima.
Depois me foi dito, né, lá em cima mesmo, que eu passei por 2 cirurgias, né, e foi interessante que aqui o que aconteceu aqui, quando eles foram verificar o problema que tinha do trombo, né, eles disseram que não entendiam, porque os exames deram uma situação, e quando o médico foi resolver a situação, eles que não tinham o quadro demonstrado no exame, porque realmente lá em cima eu já tinha passado por 2 procedimentos lá no outro plano, né? Então, passei por esses procedimentos no outro plano, então logo cheguei, né? E depois eu fui encontrar pessoas. Eu simplesmente me integrei com pessoas lá. Não eram seres, eram pessoas, né? Muitas pessoas. E o que mais me encantou nessa chegada, né? E foi simplesmente assim, ó, eu cheguei lá e já estavam me esperando aquele grupo de pessoas, né? Que depois eu chamava de amigos espirituais, né? Aquele grupo de pessoas, e eu cheguei sem me preocupar, esse é fulano, esse é cicrano, nada, não me importava com os nomes, e eles sabiam quem eu era. Eu sabia que eles eram cordiais, né, porque estavam me olhando com olhos de amor, e com olhos, oba, que bom que você chegou, né, e eu cheguei chegando, assim, sabe, e muito muito familiarizada com aquelas pessoas, sabe, eu sabia que eu estava chegando num lugar que era meu, a que eu pertencia, enfim, sabe, depois que eu já me sentia bem, muito bem, aí, né, aqui embaixo, eu não, para a medicina eu não estava bem, né, para a medicina eu não estava bem, porque eu não tinha consciência, mas lá eu estava muito bem, e lá eu tinha aquela coisa assim, ó, cheguei, esse é o meu lugar, e eu nem pensava na minha família aqui na Terra, nem pensava. Até as pessoas assistem e podem dizer assim, nossa, que pessoa egoísta. Não, aquela consciência de acabou. Lá acabou aquela parte, agora continua aqui, e tá tudo certo, né? Então, tudo muito, muito bem, assim. E as conversas também eram muito gostosas, né, eram muito simples. Uma das coisas que eu gostaria de salientar, assim, ó, a simplicidade das conversas, a simplicidade de tudo, sem julgamento, sem essas passionalidades que a gente tem aqui na Terra, não existe isso. Então, aquela coisa assim, ó, cheguei, estou inserida nesse contexto, faço parte disso aqui, e tranquilo. Bom, isso é 2014 aconteceu, né? Em 2010, minha grande amiga, né, nós nos conhecemos desde a adolescência, desde lá dos 14 anos, ela tinha falecido em 2010. E lá eu pude encontrá-la, e foi uma das pessoas com quem eu mais conversei, assim, reservadamente, foi com ela, né, que a gente falava aqui, quando ela estava aqui ainda, a gente conversava até em pensamento, uma falava, a outra completava a frase, e tudo. Então aquela amizade mesmo de outras eras, assim, e daí quando eu fui, eu sofri bastante com a partida dela, mas não aquela coisa de perda que a gente entra quando alguém falece, né? Não, mas é como eu digo, quando alguém vai embora parte da nossa história, porque essa pessoa conhece a nossa história, e a gente não vai poder mais ouvir a nossa história contada por aquela pessoa. E então, assim, isso
isso era a grande perda que eu tinha, e a ausência de estar com ela, de conversar, da minha confidente e tudo. E lá eu encontro a minha confidente, a minha amiga, a minha irmã, e isso foi um grande presente que eu tive nesse tempo que eu fiquei lá. Né? E a gente conversava muito sobre todas as coisas, a gente conversava muito sobre o trabalho na espiritualidade, sobre o que ela fazia lá, sobre o que eu poderia fazer lá caso eu ficasse também, né? Porque nessa situação, nessa EQM, eu tive a possibilidade de escolher entre ficar e voltar. E na minha avaliação, assim, eu achava que eu não voltaria mais, né? Eu já estava decidida a não voltar mais. E então a gente conversou muito. Eu conversei muito e eu já estava me incluindo em equipes de trabalho, porque na minha avaliação eu não ia voltar mais, né? Mas eu não fui pressionada a ficar, muito pelo contrário, né? Fiquei muito livre para decidir o que fazer, né? Mas por mim eu não teria voltado, né? Não teria voltado. E isso foi durante todo esse tempo, quase 2 semanas, que eu fiquei nessa situação. E eu, lá em cima, o tempo inteiro, eu queria era servir, ser útil àquele mundo, sabe, eu queria me inserir naquele contexto, porque eu sabia que eu era dali e que eu tinha tarefas para fazer e que eu estava pronta para fazer aquelas tarefas. E assim foi durante todo esse tempo, e conversando muito com essa minha amiga e tudo, até que numa das falas, porque eu tinha o meu orientador, né, que nós chamamos de mentor, outros chamamos de guia, outros chamam, enfim, outros chamam de amparador, enfim, tinha uma pessoa que me orientava, meu orientador lá, né, e que ele me colocou se eu gostaria, que eu teria que decidir, né, depois de alguns dias, eu queria decidir se eu iria ficar ou não, que eu tinha essa prerrogativa. E eu disse para ele, não, eu já estou decidida, eu não vou voltar, de hipótese alguma, eu acho que acabou meu trabalho, e que eu quero ficar aqui, né. E daí ele disse que eu pensasse melhor e tudo, que eu tinha que lembrar de todos os meus compromissos, né, e eu disse que eu ia pensar. E daí eu comecei, e com essa minha amiga também, começamos a repassar meus compromissos que eu tinha feito antes de vir para cá para ser Sirlene. E um dos compromissos que eu tinha era com o encaminhamento na senda espiritual, enfim, na vida, né, dos meus netos. E eu estava com uma netinha de 2 anos e um netinho a caminho. E eu me lembrei que realmente eu tinha me comprometido. Eu disse que eu ia pensar sobre isso e tal, né, e que depois eu ia decidir. Então eu fiquei livre para decidir o que eu queria fazer. No retorno, para conversar com esse meu orientador, eu disse para ele que eu não queria voltar, e eu não queria voltar mais, né, embora tenha um casamento maravilhoso, a minha família é uma joia que eu tenho, o meu trabalho, eu amo, meu trabalho não é trabalho, eu digo que é um serviço, que eu digo que é a arte de cuidar, que eu adoro fazer o que eu faço, amo o que eu faço, né, mas eu achava que tinha acabado. E por que eu falava isso? Porque naquele momento, eu estava tão cansada aqui na Terra, que eu tinha perdido o encanto, e eu achava que eu não queria voltar assim, né, com a falta de encanto, porque lá, apesar de eu estar me sentindo bem, eu senti que lá eu poderia ajudar muito, aqui, segundo esse orientador, eu poderia ajudar mais. E daí, uma das coisas que eu coloquei, assim, para eu voltar, eu tenho que voltar encantada. Se eu não puder
trabalhar com aquele encantamento com o qual eu gosto de trabalhar, né? Sentindo tudo isso, né? Eu não quero voltar. Eu disse pra ele, eu não quero voltar. Eu quero voltar encantada. Eu quero conversar com as pessoas, levar uma mensagem de encantamento. Sabe, nós precisamos nos encantar uns aos outros. Nós precisamos nos encantar nos encontros. Porque sem isso não vale a pena. E foi uma das condições que eu coloquei para voltar, que eu só voltaria se eu pudesse voltar encantada. E foi o que aconteceu, né? Depois, daí ele disse assim que eu poderia pensar, né? E eu, então tá, vou pensar. E daí eu dei a resposta de que eu queria voltar, que eu iria voltar e queria voltar encantada. Antes de eu voltar, eu tive uma última conversa com a minha amiga. Eu lembrei dessa conversa. Nós estávamos sentadas num banco, né, num jardim, assim, né? Ao longe estava a nossa família espiritual, nosso grupo de amigos espirituais, enfim, aquela equipe enorme, maravilhosa. Inclusive, um detalhe, assim, ó, naquele grupo tinha uma ou duas pessoas, mas uma pessoa eu lembro bem, que ela estava com uma roupa diferente, né, e era um homem, né, e esse homem, ele estava com uma camiseta, olha só o detalhe que eu lembro, uma camiseta branca com umas listas largas, um azul royal, assim, sabe? E eu achei muito interessante porque destoava do grupo que tinham roupas claras, né? Roupas claras, e essa pessoa estava com essa roupa, né? Esse homem, e também no grupo também tinha uma outra senhora que até ela era meio gordinha, assim, sabe? Que lá não interessa se é gordinho, se é amarelo, se é branco, se é negro. Somos todos absolutamente iguais. Isso são formas que a gente usa lá, né? Talvez para sermos reconhecidos uns pelos outros, né? Lá, de andanças anteriores, não sei direito, mas era uma senhora, assim, de raça negra, né? Assim, e ela tinha uma roupa que parecia um vestido, que tinha tons marronzinho, assim, tipo um caramelo, assim, e amarelo, né? E essa outra pessoa que tinha essa roupa branca camiseta branca com listas azuis, tinha assim. E daí eu vi essas pessoas lá, e eu sentada com a minha amiga conversando, e na conversa final com ela, antes de retornar para cá. E conversando com ela e tal, e chegou um certo ponto, eu parei e disse assim, olha aqui, ó, Angélica, é o nome dela, assim, ó, Angel, o negócio é o seguinte, você sabe que eu estou em decisão de voltar ou não, tá? Então, por esse motivo, é bom a gente não se ver mais. Por quê? Porque o amor que a gente sente uma pela outra é tão grande que a tentação era de ficar lá, de poder ficar com ela, de retomar, sabe, a nossa vida, assim, né? Então, assim, não. Então, vamos fazer o seguinte, assim, para ela. A gente, até eu tomar a decisão, a gente não vai se falar mais, né? Daí até hoje eu acho engraçado, mas ela riu também naquele momento. Eu disse assim para ela, eu preciso ficar sozinha, né? Porque você sabe, você tá morta, mas eu ainda não. Naquele momento foi muito claro isso, assim, né? E daí ela riu daquele jeitinho que ela sempre fez, sempre ri, assim. Nossa, ela é uma pessoa de muita alegria. Ela riu e disse assim, não, tá bom, mas tu sabe que eu não vou te influenciar, né, que tu tens o livre-arbítrio, a coisa que a gente mais respeita é isso, a tua decisão, a tua escolha. Eu disse, então tá, então não vamos nos ver mais, porque eu vou decidir, né, e daí eu decidi voltar, e daí eu retornei, né? E eu lembro do dia que eu retornei, tinha alguém mexendo na minha perna no hospital. Era a fisioterapeuta. Eu olhei para ela e perguntei, o que você está fazendo com a minha perna? E ela disse assim, eu sou sua fisioterapeuta, estou cuidando da senhora. Daí eu olhei, tá bom. Daí eu olho para trás e vejo o meu marido. E eu disse assim,
amor, onde você estava, né? Faz horas que eu não te vejo. Mas eu estava aqui, ele disse para mim, né? Eu estava te vendo. Assim, tá bem então, né? E daí, aí foi o meu retorno, né? E aí começou o problema, né? Porque eu retornei, mas eu não retornei 100%. Bem, daí então, eu retornei e não tinha mais motivo para ficar no hospital. Mas eu retornei apenas parte, né? Porque eu não conseguia me sentir aqui de volta. E hoje, analisando, eu penso que talvez eu não, como eu não queria voltar, eu queria me assegurar de que eu tinha chance de voltar para lá ainda, né? E isso pode ser uma armadilha para a gente. Os nossos desejos, eu digo, as nossas intenções podem ser uma armadilha. Daí entra a tal de lei da atração, que se fala muito. Mas vamos ao nosso assunto. Bom, então, o primeiro mês, né? O primeiro mês depois dessa história, foi bastante difícil para mim, porque eu tive uma coisa muito interessante. Eu não conseguia estar no mesmo lugar com outras pessoas, porque a sensação que eu tenho é que eu tenha voltado com muitas parabólicas, né, abertas, e eu conseguia captar o que as pessoas estavam, além do que as pessoas diziam, né, inclusive, não só as pessoas do mesmo ambiente que eu, né, mas pessoas com quem eu tinha relacionamento e que estavam longe de mim, né, eu conseguia conectar com essas pessoas e, através do pensamento delas, eu conseguia saber o que estava acontecendo. Só que isso, para mim, resultou numa tortura. Era torturante. Então, o que eu fazia? Eu ficava com a televisão bem alta, num volume alto, que era uma tentativa de não ouvir os pensamentos das pessoas. Então, era muito cansativo para mim, muito cansativo. Eu digo que foi torturante esses primeiros tempos do retorno para cá, né? Outra coisa, assim, que eu tive dificuldade de dormir. É como se o meu dispositivo de sono tivesse ficado desativado. Então, eu ficava com muito tempo acordada. Meu corpo ficava acordado e ouvindo tudo ao redor e longe, né, das pessoas com quem eu tinha relacionamento. Isso foi extremamente difícil, né? Então, durou bem forte, cerca de um mês, e eu percebia que eu fazia assim, ó, eu ia e voltava, como se eu tivesse entre dois mundos, né, entre aqui e lá, ainda tomando a decisão. Depois de 3 meses, eu comecei a ficar mais aqui, né, e tentando retomar a minha vida, o meu trabalho. Eu fiquei 3 meses completamente fora de tudo, e voltei aos pouquinhos ao meu trabalho, voltei a dar aula novamente, atendendo consultório, mas muito timidamente, assim, né, porque foi todo um processo de autoconhecimento que começou aí, porque o que eu conhecia até ali era algo. Depois dali começou um grande desafio para mim, né? Um grande desafio. Eu tive que realmente aprender, reaprender as coisas a meu respeito, né? Uma das coisas interessantes, uma das coisas que eu percebi, assim, também, que agora está me voltando à lembrança, é a questão da fala. Eu fiquei com uma fala muito acelerada. Muito acelerada. Era como se a minha cabeça pensasse numa velocidade, mas eu não tivesse condições de externar na mesma velocidade, assim, sabe? Então, às vezes eu ficava meio confusa, porque eu não conseguia dizer tudo que vinha na minha cabeça. Era muito, muito, muito rápido. E eu fico pensando, porque lá nós não falávamos, não era conversa através da fala,
né? Mas através do pensamento. Então era tudo automático. Mas aqui descobri que aqui não era a mesma coisa ainda. Tá, então foi essa grande dificuldade de adaptação no início. E eu voltei justamente com a vontade e com o desejo e querendo colocar em prática aquilo a que eu me propus, que era o encantamento. E eu sigo nisso, né? Eu sigo nesse propósito. Tenho que estar encantada, e a cada dia estar encantada, e levar o encantamento, e levar as pessoas a acharem o seu encantamento, o seu propósito, né? E é isso que eu venho fazendo todo o tempo, com as pessoas que eu atendo, com os meus alunos, com as palestras que eu dou e que eu encontro, em qualquer lugar. Porque isso eu digo assim, isso é tarefa, em qualquer lugar. É na padaria, é no supermercado, é na fila do banco, em qualquer lugar você tem que fazer a diferença, com alegria, com encantamento, com compaixão, né, com acolhimento do outro, só com acolhimento, só com o olhar, só no eu estou aqui, né, a gente tem que fazer isso, mas não porque é obrigação minha, não, esse sentimento vem de dentro e ele tem que ser próprio nosso. E a gente pode aprender isso. Primeiro vem com a vontade, né? E depois com o fazer. E daí se incorpora na vida da gente. Na primeira conversa que nós tivemos, você comentou uma coisa que você não falou agora e que eu queria saber como é que foi de fato, então. Você me deu a entender naquela primeira conversa que... você falou, ok, eu volto, mas eu quero voltar com esse encantamento. Uhum. E que aí você comentou comigo que, eu vou reproduzir aqui, talvez não com as palavras corretas, como se uma pessoa tivesse dito a você, ok, você vai voltar então com a missão de levar o encantamento pela vida para as pessoas. E você não comentou isso dessa forma. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ai, que bom que você me lembrou. Bom, exatamente. Daí esse meu orientador disse, então, ok, então você vai voltar com essa tarefa, né, de levar o encantamento para as pessoas, né, de levar a que elas também busquem e encontrem o encantamento pela sua vida, ou com a vida, ou com algo. Então, tem que haver encantamento, nós temos que estar encantados, né? Então, essa é a minha tarefa, né? E que eu estou empenhada ao máximo em fazer isso. E toda vez que eu vacilo, porque a gente é humano, aqui na Terra a nossa humanidade bate direto, né? Tem dias que a gente está buscando aí uma conchinha para se enfiar dentro. Eu lembro do meu compromisso, né, com o encantamento. E nessas horas, né, e quando eu lembro nisso, é como se acendesse a luzinha. Opa, né, tô aqui, né, e esse é o meu propósito, realmente levar o encantamento. E por isso que eu aceitei vir falar sobre isso, sabe? Porque nós precisamos disso, nós precisamos estar encantados, nós precisamos nos olhar no espelho e nos sentir que nós somos especialíssimos, né? Únicos, joias raras mesmo, e dar aquele sorriso gostoso e dizer, oi, né? Oi, você está aqui. Você disse que em nenhum momento você foi forçada a voltar, você exerceu seu livre-arbítrio, mas por outro lado me deu a entender de que havia uma sugestão de que você voltasse. Até que você falou, eu volto, mas eu tenho essa condição, de uma certa forma. Queria que você explicasse um momento, então, entre o livre-arbítrio e a sugestão, como é que foi? Isso. Uma coisa que eu tinha aquela ideia de que às vezes, que algumas pessoas também têm ainda, assim, nós temos livre-arbítrio, mas na verdade nós não temos, a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. É bem isso. Você sabe das suas responsabilidades, então o livre-arbítrio, na verdade, é você fazer aquilo que você sente que tem que ser feito. Então, assim, eu tinha a possibilidade de escolha, assim, né? Não,
não quero voltar mais. Mas quando eu pensei, quando tomei consciência, né, recordei que eu tinha me comprometido com outros seres, né, e hoje estão meus netos nessa existência, de encaminhá-los, né, eu poderia dizer, não, deixa isso para outra pessoa fazer lá, mas eu me encarreguei, eu assumi essa responsabilidade com eles, né, então, e eu poderia ter dito, não, dessa vez, então não vai ser dessa vez que eu vou fazer isso. Poderia, sim, mas dentro de mim a responsabilidade, não, eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso porque é o que tem que ser feito, né? Mas eu vou fazer, mas quero estar encantada, até para poder realizar bem essa tarefa. A sua amiga, a Angélica, você a reconheceu prontamente quando você a viu. E era uma grande amiga sua. Porém, quando você estava lá, você não tinha lembrança da sua família aqui, mas tinha da Angélica, que era daqui. Então eu queria saber como é que fica essa história, complementando, há pessoas que são recebidas por familiares lá e se esquecem da vida aqui. Então é uma coisa a ser compreendida ainda por nós, como é que essa relação com pessoas que foram familiares e o esquecimento dessa vida aqui na Terra. Olha, eu diria assim, ó, como eu digo assim, eu tenho toda uma experiência, né, com um conhecimento dessa condição nossa aqui na Terra e tal. E eu, na primeira experiência de quase morte, eu estava muito, muito ligada, muito apegada a isso, né? E a minha família e tudo mais, e preocupada com o sofrimento deles caso eu viesse a partir, né? A morrer. O meu corpo morresse, né? Então ali eu estava muito preocupada. Desta vez eu estava muito tranquila, não que eu tivesse esquecido minha família na Terra, não exatamente isso, mas lá eu não tinha, desta vez eu não tinha essa preocupação, porque eu sentia que a minha família estaria muito mais bem preparada para minha partida do que da primeira vez, do que 7 anos antes. E só que depois que eu voltei, eu soube que meu marido absolutamente não estaria preparado, ele estava chorando muito aqui, né? E a minha filha também dizia que a minha netinha olhava para o céu e chamava vovó, vovó, talvez seja um desses apelos que eu senti lá, né? Não sei. Eu sei que lá eu sentia só a vontade de seguir em frente. Não que a minha família da Terra tivesse perdido a importância, não. O amor tudo igual, o respeito, o carinho, tudo igual. Mas não tinha lá a relevância, né, do jeito de amar que nós temos aqui na Terra. Não, sabe? É assim, ó. Com eles já acabou, né? Essa caminhada com eles já acabou e eu tô indo para minha nova etapa, né? Totalmente desapegada. O que me pegou foi a responsabilidade com meus netos que me trouxeram de volta, né? Mas com a família, não que assim, ó, não amasse mais, não sei o que, ficasse indiferente, não, nada. Só que esse apego que nós temos aqui na Terra não existia comigo nessa segunda EQM, não existia mais. Né? Era uma consciência de que essa minha tarefa como Sirlene tinha acabado, assim. Então não é que você tivesse esquecido, simplesmente não tinha a mesma relevância, você estava lá aproveitando muito, encontrou-se com a sua amiga Angélica, né? E vocês falavam sobre a sua experiência aqui na Terra. Isso. E daí veio essa questão, né, da minha grande vocação, né, me lembraram da minha grande vocação, que era ser avó. Esse aí foi o meu clique, sabe? O meu clique para repensar um retorno. Esse lugar onde você estava, era você disse que era parecido, lembrava muito aquele lugar da primeira experiência.
Mas era um lugar onde você vivia ou era um lugar onde você chegava e daí você ainda ia para outro lugar? Ali, eu vi que eu estava sempre por ali, sabe? Sempre por ali, conversando e tudo mais, e dali se ia para outros lugares. A impressão que eu tinha que aquele era um lugar intermediário. Aquele era um lugar intermediário, e depois até me veio a informação, assim, como eu digo assim, telepaticamente, que aqueles seres que estavam com aquelas roupas diferentes ali, né, eles ainda não estavam lá completamente. Eles, inclusive, assim, a senhora ela já estava no meio dos outros, assim, né, e aquele outro, o homem de blusa com listas azuis, ele estava mais afastado, assim, sabe? Eu acho que ele também estava com um pé lá, outro cá, tipo eu, assim. Ou seja, você também devia estar com uma roupa diferente. Pois é, e aí, né? Mas eu me sentia já de roupa clara, conversando com a Angélica, sentada no banco, ela com aquela roupa clara também. Não era uma roupa branca, uma roupa tipo assim, tipo um gelo. Você, quando estava lá, em algum momento você enxergou o seu corpo físico aqui? Não. Uh-uh. Era como se eu tivesse perdido o interesse por ele, sabia? O tempo ou o espaço, você sentia que eram diferentes do que aqui? Sim, sim, sabe? Não existia tempo. Era tudo o que era, sabe? Não existia tempo, não existia espaço. Lá você tinha uma sensação de ligação com o todo? Tinha. Carlos, eu tinha. Lá, muito mais do que a outra vez. E falar nisso, eu quase choro, porque era assim, ó. Aquilo que falam, o todo que está em tudo, e é esse o sentimento, sabe? É esse o sentimento lá. E aquela sensação de tá tudo certo, não precisa questionar nada, não há conflito, não há nada dessas coisas que a gente perde tempo aqui, criticando, julgando, não sei o quê. Isso aí nem chega perto da gente, assim, nem chega, não existe isso, não existe. Então, aquela sensação de que está tudo certo. Qual o propósito de todos nós estarmos aqui? Sinceramente, é ser feliz. É ser feliz. Nós temos, a nossa missão é sermos felizes. As pessoas dizem, eu nasci para sofrer. Não, isso é interpretação das situações que você vive na sua vida. Né? E, na verdade, são tudo interpretações. Fatos são fatos, o resto é interpretação, porque pode acontecer a maior tragédia e você ter a capacidade de compreender e de transmutar e de transformar, né? Porque nós estamos aqui para nos transformar em seres melhores do que quando entramos. Então, essa é a nossa tarefa, ser feliz. Mas como é que eu posso ser feliz com uma tragédia? Não, a tragédia é a sua interpretação. Você pode pegar esse fato e transformar num aprendizado. E a partir dessa compreensão, dar mais um passo, subir mais um degrau na sua consciência, né? E se habilitar para viver essa paz. Porque a paz, você que constrói dentro de você. Ninguém vai colocar dentro de você 1 quilo de paz, né? Ou 100 gramas de paz, ou ceder a você paz. Então, você tem que construir essa paz dentro de você. Você é responsável por isso. E isso vem a partir da nossa compreensão. Afinal, o que somos, né? Afinal, o que somos? Quem somos? Né? E para que eu estou aqui? Para ser feliz. Então, temos que simplificar as coisas, temos que ser simples. E essa habilidade ou capacidade que eu tive, logo que eu voltei, de ouvir o que as pessoas pensavam, me deu a seguinte certeza: nós aqui somos absolutamente loucos. Nós pensamos milhões de coisas ao mesmo tempo e eu não sei, né, como podemos nos considerar normais, saudáveis, pela quantidade de coisas que pensamos ao mesmo tempo, sabe? E nem,
e não surtar, não dar curto-circuito na hora. Por isso que algumas pessoas entram em curto, né? Então, nós temos que desenvolver a habilidade da simplicidade. Simplicidade. No nosso primeiro vídeo sobre a primeira experiência, você falou sobre a importância da alegria e do riso. Agora você falou que a nossa missão é a felicidade. Bem, existe uma clara relação entre essas coisas. Como é que você coloca a sua compreensão sobre a alegria e o riso agora, depois da segunda experiência? O riso, né, a leveza transforma. E é assim que nós temos que acordar todas as manhãs. Mas nós não conseguimos. Muitas vezes temos pesadelos, deitamos com problemas na cabeça para resolver e tudo mais. Às vezes temos uma péssima noite de sono, enfim, e acordamos sem aquele sentimento da leveza, do riso, né? Acordamos com isso, acordamos sem isso. Então, assim, ó, uma das coisas que as pessoas de alta performance, né, fazem, uma das técnicas é, ao se olhar no espelho pela manhã, né, quando for escovar os dentes, já dá um belo sorriso para si mesmo, né? O que acontece? A primeira coisa vai ser um sorriso forçado, em que a gente vai ficar até com raiva de sorrir. Eu sei como é isso, porque eu pratico isso, e eu então quero contar para vocês. Então, quando eu comecei essas experiências e comecei a me dar conta de que eu tinha que praticar comigo, né? Comecei a praticar. Então, eu dizia, ai, que saco, vou rir de manhã, mas do que eu vou rir? Vou rir de mim. Então, eu comecei a tentar e ficava aquela coisa daquele sorriso, e daí eu comecei a rir do meu quase sorriso, e na terceira tentativa a gente está rindo maravilhosamente bem, e a gente já se acha lindo, e diz, oi Deus, vamos lá, né? Então, é isso. A gente pode levar esse riso, esse encantamento, e começando pela gente. E quando a gente percebe o outro, Carlos, eu vejo assim, ó, quando você faz isso, você se força ao seu sorriso interior, não, sabe? Uma das dicas que eu dou é também colocar uma fotinho de um neto seu, como eu, né, tenho 2, no espelho do banheiro, para sorrir para meus netos de manhã. Ou então, se você assim, eu quero sorrir para mim, não tem problema, você pode pegar uma foto sua de quando você era criança, colar também no espelho, e você dá um belo sorriso para aquela sua criança e para sua criança interior, né? E começar a encantar-se com você logo cedo. Daí você vai sair para a rua, né? E você saindo para a rua, ou indo para o trabalho, ou indo para qualquer lugar, você vai possivelmente ver pessoas que estão precisando desse seu sorriso, né? E isso é encantamento. E sempre que a gente olha o sofrimento do outro, né? A gente tem a tendência a querer ajudar. Essa é a tendência do ser humano, né? É querer ajudar. Isso é implícito é intrínseco em cada um de nós, isso, né? Do querer ajudar o outro. E se já semeamos esse sorriso antes de sair de casa, né? É só regar, né? Plantar e sair regando. Caminhar e sair, e cada passo que a gente dá é uma flor que nasce no planeta, né? E vamos florir esse planeta, né? Encantando por onde a gente passa. Esse orientador era o mesmo da primeira experiência? Não era. Não era. Mas ele tinha uma aparência diferente da sua e era maior do que você, assim como o orientador da primeira experiência? Não, tinha mais aparência humana, esse, né? Mais aparência humana, assim. Eu me sentia mais próxima dele, assim. Um ser parecido comigo. Do seu tamanho? Acho que era mais... Não, ele era maior que eu também. Ele era maior que eu. Ele era maior que eu, mas tinha aparência humana, tinha cabelos cor de mel, olhos cor de mel, e ele é bonito, viu? Bem bonito. E com relação à idade das pessoas, você comentou que era variada. Por exemplo, a sua amiga Angélica, ela tinha a idade que você conhecia, como você a conheceu por muitos anos, perto da passagem dela, ou ela apareceu mais jovem? Aliás, me explique por que você a chamou de Angel.
Ah, era o apelido dela, era Angel, né? Eu tenho duas amigas angélicas, uma que está aqui ainda e outra que está lá. Então, a que está aqui é Angie, né? Chamam de Angie, e a que está lá é Angel. Então, nós nos chamávamos pelos apelidos, né? E daí, assim, a Angel, ela tem lá em cima, né, uma aparência mais jovem, né? Aqui ela tinha 53 anos quando partiu, e ela ficou doente quando partiu e tal. Então, ela tem uma aparência de um adulto jovem. Não tem a aparência da adolescente quando nós conhecemos, mas de adulto jovem. Você acha possível que as pessoas lá escolham a sua aparência para que você as reconheça? Ah, eu creio que sim. Eu entendo que sim. Na primeira experiência, você viu claramente o cuidado que eles tiveram com a sua saúde. Nessa vez aqui, você percebeu da mesma forma isso? Esse cuidado, assim com o meu corpo, com o que me levou, com aquilo que me levou para lá, né, com o objeto da doença, né, foi só no início, né, foi só no início de resolver aquela questão, assim, que ficou resolvida, realmente lá em cima, né, foi resolvida. Em 2 procedimentos e tal, e repouso, né, que eu tive nos primeiros tempos. E daí depois não voltei mais naquele lugar, não tenho, tá vindo lembrança, né? Depois parece que a preocupação era com o meu emocional, sabe, com a parte psicológica, enfim, mas eu estava me sentindo tão equilibrada, né, que tava assim, ó, eu me sentia assim, ó, tô pronta, vamos embora, o que eu vou fazer agora, sabe? Esse orientador, na verdade, ele quis ajudar você a recuperar o compromisso que você tinha firmado. Podemos dizer isso? Ele me lembrou, ele lembrou. Quer dizer, ele quis que você usasse o livre-arbítrio, tendo já lembrado sobre o seu compromisso. Isso, sabe? Aliás, a última coisa que foi o último recurso para me convencer foi a questão da minha tarefa, né? Que eu digo assim, a minha grande afinidade com o papel de vó, né? Da mesma forma como na primeira experiência você sentiu existir em várias dimensões e que você estava numa outra que não aqui na Terra? Sim, eu senti claramente, sabe? Senti claramente assim, ó, eu estou num lugar, né? Também é um lugar intermediário, né? Possivelmente eu iria ficar algum tempo ali, né? Depois eu iria para outro lugar, né? Eu senti claramente, era assim, eu iria ficar ali por algum tempo e depois eu iria para outro lugar, tá? A minha amiga já não era mais daquele lugar, ela vinha ali para ficar comigo, tá? Mas ela já não era daquele lugar, né? E eu senti claramente isso. Existiam outras coisas, outros setores, outros mundos, né? E eu queria muito, eu pensava, né, que uma das coisas que eu queria fazer lá, logo de cara, era justamente trabalhar nas esferas inferiores para ajudar nos resgates daqueles que precisavam, né? Você teve alguma sensação de que outras pessoas iam para outros lugares e que voltavam para lá, assim como você veio para a Terra e voltou para lá? Sim. Pessoas iam para outros lugares realizar trabalhos e retornavam, sabe? Levando em conta as duas experiências que você teve, qual é o recado que você deixa para todos nós? Ai, que coisa! Olha, gente, eu primeiro assim, eu estou muito feliz de vocês, de a gente estar junto hoje, né? Porque parece que eu estou colocando em prática, trazendo aquele recado que eu sou portadora, que é o recado do encantamento. O recado que eu diria assim, ó, para todo mundo: busquem a simplicidade da vida,
né? Vivam a verdade. Não essa verdade que, cada um vive a sua verdade, então cada um parece que profanaram a verdade. E a verdade é uma só, sabe? Que é o bem maior e o bem de todos, né? E sejam simples, sabe? Não queiram ter muitas coisas. Quando eu fui embora, né? Eu não lembrei de nada. Não lembrei do meu carro quase zero que estava aqui, que tinha ficado aqui. Não lembrei nada das coisas que eu tenho, né? Não lembrei de nada. Não lembrei de nada, porque isso não tem a mínima importância. Não tem a mínima importância. Você leva o que você sente. Por isso, trazer essa mensagem do encantamento é muito importante para que você se encante, porque você precisa fazer valer cada momento da sua vida se encantando quem está perto de você, sendo grato pelas coisas da sua vida, pelas lições, né? Mesmo aquelas que foram dolorosas, porque foram apenas situações que você escolheu para poder aprender melhor, porque você estava distraído pela vida, e a vida trouxe e lhe mostrou isso, assim como eu andei distraída, e 2 vezes eu fui pinçada para me lembrar dessa tarefa, e eu vim aqui justamente para isso. Lembre-se da simplicidade, lembre-se de viver o agora, lembre-se de agradecer pelo sol, pela chuva, pelo fato de você ter mais um dia, você que acordou hoje, está assistindo aí, mais um dia para se tornar alguém melhor. Se encante com quem você é, com quem você tem ao seu redor, e agradeça todos os dias. Eu confio em você, e eu quero saber se a gente está junto nessa, porque não foi à toa que eu vim aqui, né? Eu venci uma barreira muito grande para estar aqui com vocês, né? E eu estou muito feliz, muito, muito, muito feliz. E eu quero que vocês sintam essa felicidade. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?